Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe. Agora são 3h40 e eu quero ver se todas as vezes que eu estiver de madrugada eu posso fazer minhas meditações, eu possa colocar uma mensagem curta, breve, para falar ao seu coração. E o texto que Deus colocou no meu coração para iniciar esse propósito de levar a palavra ao teu coração e a palavra de Deus, né? E faz a diferença. E eu fui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler para você. O texto fala o seguinte: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal, mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. O que esse texto fala? Esse texto nada mais é de uma carta que Paulo faz a Timóteo. E o que Paulo queria passar de informação a Timóteo? É o seguinte: Paulo estava encorajando Timóteo de forma oficial, encorajando o seu discípulo amado a dar sequência à sua missão, porque Paulo sabia que o seu tempo de vida na terra estava muito próximo de acabar. E Paulo, sabendo desse tempo, ele escreve a Timóteo para que Timóteo assuma a responsabilidade, a missão de pregar dignamente o Evangelho, mesmo em meio à possibilidade de uma sociedade tão difícil que estava para surgir. Paulo pede para que Timóteo, o servo do Senhor, deva estar sempre pronto para responder com a palavra às mais variadas necessidades humanas, por meio de conselhos, para livrar a sociedade e as pessoas do erro, levando ou conduzindo as pessoas ao bom senso e à razão, repreendendo espiritualmente as pessoas, produzindo nelas a consciência pura, encorajando as pessoas a manter-se firmes no propósito da palavra, e em todas as suas manifestações, Paulo propõe a Timóteo sempre primar pela exortação, para que o exercício do ministério se cumpra através do Espírito Santo. Então, o que eu vejo nisso tudo? O que eu vejo através da palavra de Deus? Que Paulo sabendo, Paulo sentindo que o seu tempo, a sua chegada de vida terrena já estava para se encerrar, ele escreve a Timóteo, lembrando Timóteo que a manifestação da presença de Cristo, do Senhor, para o juízo da sociedade, está próximo de acontecer. E ele exorta Timóteo a se manter firme no propósito, na missão de pregar o Evangelho, mantendo-se firme nos fundamentos de Deus, para que ele não sofra nenhum tipo de mudança em meio à modificação que a sociedade vai exercer, que as pessoas vão exercer.
E Paulo anima Timóteo dizendo que isso vai acontecer, mas que ele manifeste essa vontade protegendo a palavra de Deus no sentido de manter-se firme nos propósitos que ela determina, para que Timóteo não venha se corromper ou a se perder nesse projeto, nesse plano de Deus que Paulo está transferindo para Timóteo. E ele fala o seguinte: continua aconselhando, continua repreendendo e encorajando as pessoas a terem paciência e se permanecerem na sã doutrina. Quer dizer, é um pedido do Espírito Santo, através de Paulo, para que Timóteo passe esse plano para frente, porque a vida de Paulo estava para se encerrar. Então Paulo alerta Timóteo que mantenha-se vivo nisso, repreendendo, exortando, aconselhando, mantendo viva na mente das pessoas a vontade de que elas se cuidem, de que elas se protejam dos enganos que estão para acontecer, mantendo viva a maturidade do Espírito Santo, a maturidade no Espírito Santo, não do Espírito Santo, mantendo viva a paciência que é uma grande virtude, que anela o juízo de Deus sobre todas as causas. É uma questão de aguardar, não se precipitar, mantendo-se equilibrado, confiante em Deus, é uma demonstração de fé. A paciência é uma virtude de demonstração de fé. Saber aguardar o momento certo é uma demonstração de confiança em Deus. E mantendo-se firme na paciência, na sã doutrina. Quer dizer, Filipenses 4 fala isso. No versículo 6 ele diz assim: não fiqueis ansiosos pelas coisas que acontecem. Vá para o teu quarto, faça orações contando ao Senhor o que está acontecendo. Versículo 8 ele diz, concluindo: até que a resposta de Deus venha, mantenha a sua mente em tudo que é equilibrado, em tudo que é digno, em tudo que é correto. Porque o Senhor, nesse processo de aprovação, vai entrar com juízo, vai entrar com justiça, e o decreto vai ser ao seu favor. Então, eu vejo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, dá essas orientações, porque ele está preocupado com essa sociedade que está para chegar, né? Com essa deturpação do evangelho e da verdade que está para chegar, que é o que nós vivemos hoje de uma forma assustadora, insana. E no meu caso, tenho contemplado isso, tenho observado isso através de muitos acontecimentos, tanto em igrejas quanto várias outras situações, e tenho visto como o evangelho ele tem sofrido mutações, ele tem sofrido pressões para que ele seja, como é que se diz, que ele se submeta às vaidades das pessoas, às vontades das pessoas. E ele coloca aqui, ó, portanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. E é verdade isso aqui, é verdade. Eu me coloco nessa posição de que para exercer a vontade pastoral, para exercer o conhecimento pastoral, para exercer a influência do meu sacerdócio, e assim muitos tenho certeza que passam por isso é quase uma agressão violenta ao fator psicológico, emocional e moral da nossa vida, para que você possa manter a visão, não daquilo que nós acreditamos ser o certo, mas daquilo que a palavra diz que tem que ser. E a pressão é terrível em todos os níveis, seja a nível de aconselhamento, seja a nível de direção, seja a nível de condicionar a igreja a um propósito divino, a um propósito de missão divina, daquilo que Jesus propõe para a igreja, né? O desenvolvimento do entendimento sobre o valor da igreja, sobre o valor das obrigações da casa de Deus. Então tudo isso é uma crise cultural, é uma crise espiritual, e Paulo falava sobre isso, que isso ia acontecer. E hoje está aqui, ó, né? As pessoas sentiriam coceiras no ouvido e reuniriam mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Isso aqui é fantástico. Essa previsão do apóstolo Paulo, essa inspiração de Deus para ele foi fantástica. Porque é assim, hoje você não tem assim uma linha pastoral, né? Que nem há muitos anos atrás, né? Você ia numa igreja, você era batizado na igreja, você estava naquela igreja,
Então você seguia, você entendia o valor espiritual e moral daquela figura pastoral e a influência que ele tinha espiritualmente sobre a sua vida. Entende, não? Sobre aconselhamentos, sobre oração, sobre dar direção, enfim, era como uma referência, né? Ela era uma referência de modelo a ser respeitado e admirado. E as palavras e as orientações dessa pessoa, à luz da palavra de Deus, dava à sociedade e às pessoas entendimento sobre realmente a importância do sacerdócio. E hoje não. Hoje as pessoas elas buscam os mestres de acordo com as suas vaidades emocionais, de acordo com as suas vontades. Então, assim, cara, é algo fantástico isso, entendeu? Porque acontece mesmo, e numa avalanche, entendeu? Pastor não tem mais aquela importância, entende? Não? A gente se aplica, a gente busca, né? E se a gente não se enquadrar no sabor das pessoas, as pessoas nos chutam, as pessoas nos perseguem, as pessoas nos boicotam, né? Porque nós queremos nos posicionar, né? Dentro da visão do que as Escrituras nos pedem para exercer, né? Então nós exortamos, nós repreendemos, nós aconselhamos, nós damos direção, né? Somos pastores, né? Orientados pelo Espírito Santo, né? E isso vem se perdendo, né? E é claro, não é culpa da sociedade, né? Na minha opinião, estamos em Oséias 4, né? A partir do versículo 6, quando o próprio Deus adverte o sacerdócio sobre essa mutação da sociedade, né? Daquela época, né? E também está acontecendo hoje, muitos pastores fazendo muita besteira, né? Muita coisa aí, nossa, né? Hoje nós passamos aí os últimos 40 anos, né? O pastor levantando todo mundo de qualquer jeito, né? E muitos sendo levantados por si mesmos, né? Se autodenominando ser pastor. Quer dizer, cadê sua consagração? Quem fez você? Da onde você veio? Qual é a igreja que você veio? Quem que discipulou? Da onde vem a sua formação uterina? Quer dizer, não tem, né? Passamos aí nos últimos 40 anos aí, foi uma boiada de gente, uma coisa despreparada, uma coisa absurda, né? Muita gente aí de uma fragilidade moral enorme, né? Por isso que você vê muito pastor caindo, você vê muita gente sendo destruída, igrejas sendo destruídas, um péssimo exemplo, né? E essa contaminação toda veio marginalizando o trabalho de muitos que foram chamados por Deus, de muitos que realmente foram discipulados, têm uma criação ministerial, têm uma educação ministerial, né? Não foi inventado, né? Não foi produzido por encantamento, né? E vem dentro de uma visão, né? Protegendo a sã doutrina, protegendo a visão da igreja, protegendo os fundamentos, os princípios, né? Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Defendendo o santo ensino, né? Tentando levar a igreja para um caminho onde realmente o Espírito Santo se sinta feliz, né? Pronto a participar do processo, pronto a participar do plano da igreja, né? E através disso, do santo ensino, através da sã doutrina, através de uma visão que faz a separação entre aquilo que é do reino e aquilo que é do mundo, né? E o apóstolo Paulo fala que esse comichão no ouvido, que é essa perturbação espiritual, isso aqui é demônio, né? Ia tocar no ouvido de muita gente de dentro da igreja, e é verdade, né? É muita gente, né? Eu mesmo fiz um trabalho de 11 anos, né? E se 10% do que eu lutei para educar, para direcionar, fossem fiéis, estivessem realmente dentro da visão, nesses 11 anos eu teria uma igreja de pelo menos 1000 pessoas, entendeu? Então não existe, né? Então, assim, as pessoas você tenta direcionar, e quando você não começa a agradar, né? Porque você começa a ser mais firme naquilo que se propõe o Evangelho, né? No que se diz a repreensão, no que se diz a exortação, né?
para que o pecado não venha dominar a igreja, para que o pecado não venha se tornar uma coisa comum dentro da igreja, né? Para que os fundamentos sejam respeitados. Então, essa sociedade que sofreu essa mudança muito forte como igreja nos dias de hoje, praticamente assassina um pastor, né? Praticamente desmonta a vida pastoral, e o pastor não tem controle mais, né? Não tem controle, ele faz o que quer, fala o que quer, ele sai, quando sai em grupo, aí sai arrebentando a vida do pastor, da igreja, né? E assim, realmente, quando Deus falou com o apóstolo Paulo, ele realmente falou a verdade, né? Aí no versículo 4 está dizendo aqui, né? E tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, né? Meu Deus do céu, como isso tem se cumprido, como isso tem se cumprido. Como essa verdade tem se cumprido hoje na vida das pessoas. As pessoas não aceitam ouvir a verdade. Não aceita, não aceita. Nós pastores, né, tentamos nos posicionar para dar a direção certa, né? Porque é o que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então nós temos que oferecer a verdade, e não é o que eu acho, é a verdade. Pastor que fala o que acha já deixou de ser pastor há muito tempo, né? Pastor não tem que achar nada. Pastor tem que falar o que está na palavra, né? Pastor tem que falar o que Jesus orientou, né? Pastor começa a falar, não, é que eu acho, aí já virou, que é o que acontece hoje, nos dias de hoje, né? Donos de fazenda, sei lá o que é isso, né? E começam a achar, não tem que achar nada, né? Hoje você vê essa brigaiada no YouTube de pastores, não é verdade, não? Né? É um pastor tentando ser mais inteligente que o outro, é um pastor tentando mais ser melhor que o outro, né? Desafiando um ao outro. Não, porque a sua doutrina é uma droga, porque a outra é não sei o quê, porque você não sei o que é um charlatão, porque você, né? E Deus só anotando essa bagunça toda, né? Porque eles, com essa discussão, eles só trazem piora para o evangelho, né? Descredibilidade, desonra, né? Nós não conseguimos empreender um trabalho, né? A sociedade já está assim, as pessoas já estão muito aquém daquilo que deveria estar, né? As pessoas já estão assim muito orgulhosas, independentes, não querem seguir rédea, não tem pastor, não se submete. Então, assim, para um pastor fazer a função de paternidade espiritual para guiar um povo, ele tem duas vertentes. Ou ele faz o que as igrejas estão fazendo hoje, muitos, né? Abre a porteira e ó, não fala de pecado, entendeu? Vamos montar aqui um clube empresarial, vamos montar uma instituição de sucesso, vamos encher isso aqui de carne, entendeu? E fica aquela multidão de gente, acabou, e deixa pecar, deixa do jeito que está, vamos massagear a verdade, né? Vamos falar superficial. Aí acabou, a igreja cresce, ninguém fala de ninguém, né? Aí pega pastor com bagunça, com não sei o que, o outro está saindo com não sei quem, outro... Aquela salada no púlpito, o pastor perde o rumo, porque ele não tem mais... Se ele abrir a boca, expulsa ele, entendeu? Então, já racha a igreja. Então, assim, hoje, para cada 10 igrejas, com todo o respeito, né, a todo mundo, né, mas assim, vai se assustar o número de igrejas que estão nessa situação, né? Então, ou abre mesmo e deixa a coisa rolar, né? Então, não cuida de obreiro, não desenvolve, não exorta, não repreende, né? Disciplinar, então, trazer uma disciplina para um comportamento que está errado e que constrange a igreja. Então, se você fizer isso aí, eles te matam, né? Eles se rebelam contra a tua vida, faz um motim danado na igreja. Então, quer dizer, o pastor, ele perdeu, né? O pastor, ele perdeu. Então, se o pastor quiser realmente ter uma igreja boa, ele precisa fechar a boca. Deixa acontecer, entendeu? Fala nada, porque se falar, entendeu? O princípio do temor ao Senhor, sobre Hebreus capítulo 13, por exemplo, né? Que se submeter às autoridades que foram levantadas pelo Senhor, isso não existe, né? Então, assim, hoje em dia, para um pastor empreender um propósito dentro dessa visão, né, para lutar contra o pecado, para lutar contra as coisas que estão erradas,
e conduzir, né, como diz aqui no versículo 3, né, o santo ensino, né, a sã doutrina, ele vai ser crucificado. Né? Então, assim, é terrível. Né? Então, se ele quiser dar certo, ou ele abre a igreja, né, e deixa a coisa acontecer, ou ele abandona. Né? Abandona, porque não tem caminho. Né? Então, Paulo aqui, ele aparece aqui em Timóteo, justamente falando isso. Para que Timóteo não desista. Para que Timóteo não desista do santo ensino, não desista da sã doutrina, que ele repreenda, que ele aconselhe, que ele exorte, que ele lute pela verdade. Ainda que ele seja punido, ainda que ele seja morto por ela, ainda que as pessoas possam banalizar ele, Paulo está dizendo que a morte dele está muito breve de acontecer e que ele, partindo, Timóteo assume essa missão de defender a integridade do Evangelho e da igreja, né? E isso para mim é fantástico, né? Aí ele diz aqui, ó, tu, no entanto, quer dizer, Timóteo, né? Seja equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, porque você vai ser perseguido, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério, né? Então Paulo já está abordando ele, dizendo, olha, vai chegar um tempo difícil, vai chegar um tempo em que o que nós fazemos vai ser muito recriminado, e não será pelo povo de fora, será pela própria igreja, será uma violência contra o evangelho, será uma agressão contra o evangelho. Então a cultura de se obedecer às autoridades religiosas, a cultura de aceitar a direção da igreja, aceitar os aconselhamentos, né, a disciplina, a exortação, né, o ensinamento sobre o ensino santo, sobre a sã doutrina, para que a igreja vá bem, para que a vida das pessoas vá bem, para que a gente não se corrompa, né, para que a gente não se torne comum. Né? Somos falhos, sim, temos limitações, sim, mas não podemos ser comuns. Né? Então, Paulo dá orientação para eles que Timóteo se mantenha firme nesse propósito, para que ele não sofra essa mudança, né? Mesmo com base em todo o sofrimento. E o que eu quero passar para você aqui? Né? Se atenha à verdade, se atenha à verdade. Né? Eu sou pastor de uma igreja, estou há 11 anos buscando isso, eu busco profundamente isso. Eu busco recuperar a igreja, eu busco retornar a um tempo onde a igreja era diferente. Ela não era comum. Ela não era uma igreja que você olhava e ela está misturada. Não, é uma igreja que ama, é uma igreja que luta pelas pessoas, é uma igreja que a porta está aberta para todo tipo de ser humano e de pessoa. E ele vai ser amado quando entrar. Ele vai ser respeitado, ele vai ser abraçado, não importa quem seja. Mas ele vai perceber que por mais que nós amamos, que por mais que nós abraçamos, nós temos uma proposta diferente. Nós temos uma proposta de um caminho diferente. E ele vai se sentir respeitado. Poderá decidir seguir ou não seguir, mas ele não deixará de ser amado ou deixará de ser respeitado porque pensa diferente ou porque ainda não é o momento dele pensar de forma diferente. Não sabemos, porque quem sabe é Deus. Mas como é que nós vamos propor Cristo, um Cristo comum para uma sociedade desse nível, né? Uma sociedade que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, vão se voltar contra a verdade. Eles vão se voltar para os mitos, né? Você vê aí como é que as pessoas erguem de tudo que é sabor, uma bagunçaiada danada, né? Você vê aí no mundo gospel, no mundo musical, né? Música que não foi o Espírito Santo que fez, aquilo ali é comercial, é hino para vender, é hino que foi feito para emocionar as pessoas.
não é um hino de avivamento, de despertamento, que traz Cristo, né? Você vê virou um mercado, né? Uma coisa absurda, né? Você vê hoje pregador, como é que está esse negócio hoje? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Que bagunça que está isso aí, rapaz. Que bagunça, que vaidade, que soberba, que arrogância, né? Um negócio que está terrível, terrível você encontrar realmente alguém que foi chamado para esse propósito e tem se mantido fiel a esses princípios, aos princípios cristãos, né? Entendeu? É um negócio terrível, né? E a sociedade cristã, né, com todo o respeito, né, devido a toda essa situação que o apóstolo Paulo conta aqui, né, de que eles vão realmente se perder, de que o santo ensino, né, de que o comichão no ouvido, né, tá sentirão coceira nos ouvidos, né, e não mais ouvirão a voz de Deus. Então essa mutação que houve, né, então tá comendo qualquer coisa, estão vivendo qualquer coisa, estão aceitando qualquer coisa, né, é um merchandising, um negócio, meu Deus do céu, não é mais a glória de Deus, não é mais a busca pelo Espírito Santo, né? Esses dias eu estava olhando no celular, um negócio de computador lá com 10 mil esboços, né? E o cara falando sobre inteligência digital, quer dizer, você não ora mais para ter mensagem, você não passa lá 1, 2 horas lendo a Bíblia para você acolher a revelação do Espírito Santo. O que Deus quer para aquele culto? O que Deus quer para aquela igreja, né? Não, agora é inteligência digital, você pega pronto o esboço, né? Aí você vai lá para enganar o povo, né? Para enganar o povo. Você tem uma boa oratória, você tem às vezes é até bonitinho, né? Tem toda uma performance hoje, né? E uma palhaçada danada, uma pouca vergonha danada, né? Isso que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Se jogar isso aí no YouTube, não sei o que, o pessoal, falei, quem é esse pastor aí? Porque hoje se você é o que Paulo falou, se falar contra esse sistema macabro que tem invadido a casa de Deus, o pessoal se levanta mesmo, o pessoal quer isso, né? O pessoal gosta disso, entendeu? O povo ficou assim, né? E eu sou pastor de uma igreja, eu sei como é que tá, né? Eu esperava ter 11 anos depois, eu tenho um povo fiel, um povo firme nos propósitos de Deus, um povo firme nos ensinamentos, um povo que está ali na igreja, né? Nós queremos ir para o céu, nós queremos ir para o céu, né? Nós queremos o reino, né? Não queremos, vamos viver, vamos trabalhar, vamos alcançar, vamos conquistar, mas queremos Deus, queremos ir para o reino, né? Preservar a sã doutrina, né? Preservar o santo ensino, né? O ensino que transforma pai, o ensino que transforma mãe, que transforma esposa, que transforma marido, o ensino que transforma filhos, né? Um ensino onde o Espírito Santo ele se apodera da fé, de uma fé santa, de uma fé perfeita, guiada pelo conselho do Espírito Santo, pelas orientações de Deus, né? Como Paulo diz, né? À luz da palavra de Deus, né? Porque é a palavra que liberta, né? E, enfim, um cidadão melhor, né? Um cidadão com bom testemunho, um cidadão com autoridade espiritual, né? Que nem a palavra de Deus diz em Tiago 4:7, fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Quer dizer, é isso que é a verdade, né? É essa que é a verdade, né? Sujeitar a Deus, sujeitar ao quê? A palavra. Submeter o quê? Ao santo ensino, que dá formação moral, que dá formação de caráter espiritual, que transforma o nosso ser interior, né? Senão, como é que nós vamos poder amar o próximo, né? Como é que nós vamos poder suportar a perseguição daqueles que nos querem mal, orando pela vida deles, se o nosso caráter é fraco? Não vai conseguir. Você vai revidar, você vai bater de frente, você vai fazer, né? Você vai se perder, você vai ser reprovado. Você só consegue vencer o mau caráter com um caráter forte, né? Você consegue vencer uma pessoa que tem uma fragilidade de comportamento
né? No que se tange, por exemplo, uma agressão moral contra a tua vida, se você tiver um caráter cristão forte. E só tem um jeito de você ter um caráter cristão forte, na palavra. Ser alimentado na palavra. Então, assim, eu vim aqui, né, nessa madrugada para dar essa palavra para você. E essa é a mensagem que Deus tem para você. Você quer sair do ambiente que você está? Você quer sair desse vale obscuro? Você quer sair dessa sombra de sofrimento que apoderou-se o seu caminho financeiro, sentimental, material, financeiro? Eu vou te dar um conselho da parte de Deus. Fortaleça o seu comprometimento com o santo ensino. Se a palavra mergulhar dentro de você, se ela te embriagar e modificar o que precisa ser modificado em você, haverá autoridade espiritual para que Satanás ele recue das perseguições que ele faz contra a tua vida. É questão de 3, 4 meses. Você vai começar a sentir o poder de Deus na sua vida. Isso não é mágica. Isso não é mágica. Isso não é chavão de altar, de púlpito. Isso é ensino. Isso é ensinamento. Fortalecimento do nosso caráter espiritual expulsa Satanás do nosso caminho. E quem ele usa, né? Porque são pessoas também que ele se utiliza, porque essas pessoas têm uma fragilidade moral e se deixam ser levadas por ele. Para te perseguir, para te perturbar, para te sacanear, enfim. Seja onde for, seja a nível familiar, nível social, profissional, seja onde for. E essas pessoas, infelizmente fragilizadas, são utilizadas por ele para te reprovar, para te derrubar, né? E o que Deus falou? Resistir ao diabo. O diabo não é as pessoas. As pessoas são instrumentos que detêm uma fragilidade de comportamento ou de conduta que são fáceis de ser manipuladas por esse espírito. E elas são usadas como ferramenta para destruir pessoas, para enganar pessoas. Entendeu? Por isso que Deus pede para orar por elas. Para Deus poder, através da sua oração, derrubar o inimigo que também usa a vida delas. Você está entendendo? Quer dizer, tudo é um mal muito grande, né? Então, meu conselho é esse. Fortaleça, em nome de Jesus, o teu caráter espiritual. Fortaleça isso. Só tem um jeito de fazer isso. Só tem um jeito. Não tem, com todo respeito aí, esse movimento estranho de que pula muito e pouco caráter, de que pula muito. Não. A gente precisa reconhecer nossa fragilidade e a gente precisa começar a consertar nossa vida com Deus. Esse conserto vai atrair as bênçãos espirituais. Isso está em Deuteronômio 28:1. Se tu obedecer minhas palavras e tiver zelo em cumpri-la, todas essas bênçãos vão te seguir. No versículo 15, Deus deixa claro. Se caso você não quiser obedecer e não tiver zelo em cumprir, todas as maldições também vão te alcançar. E você é resultado do caráter que tem. Você é resultado da fragilidade da sua conduta, daquilo que você representa. Seja como pai, como marido, como pessoa, como namorado, como cidadão, como indivíduo, como amigo, seja o que for. Você precisa fortalecer o seu caráter espiritual para que você possa ter a presença de Deus. Está em João 14, no versículo 20. Os que me amam são os que me obedecem. Né? O Senhor deixou claro lá no livro de João 14, olha, se a minha palavra estiver dentro de você, eu vou habitar em você. Né? Jesus diz, eu e o meu Pai vamos habitar em você, e eu vou me revelar através da sua vida. Então Jesus ele não falou que vai se revelar através da nossa vida, e que vai habitar em nós, ele e o Pai dele, que é Deus, entende? Por emoção. Entende não? Ele vai habitar se nós estivermos fortalecendo o nosso caráter cristão. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 5. Ele fala, Timóteo, tu, no entanto, seja equilibrado em tudo. Suporta o sofrimento e continua fazendo a obra. Continua fazendo a obra de evangelista. É isso, um dos meus maiores desejos do meu coração, que eu acho que posso conseguir ou não. Eu acho que tudo isso depende muito de uma vontade de Deus, mas é o meu sonho pessoal. Era que eu tento falar isso para o meu povo, eu tento mostrar isso para os meus membros, para o meu povo, né? Sejam fiéis à igreja, sejam fiéis ao compromisso de evoluir no santo ensino.
venham para os cultos ouvir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fortaleça. E eu tenho muito problema com isso. Por que, pastor André? Porque eu tenho pessoas que acabam criando problemas na igreja, aí seduzem outras pessoas a sair, entendeu? Então, são pessoas que são frágeis e acabam sendo usadas e criando problemas graves na igreja. Eu tenho pessoas boas, que às vezes essas pessoas vão na casa deles e visitam e ficam lá falando, e acabam enfeitiçando, seduzindo pessoas boas que estavam na presença de Deus, e essas pessoas deixam de ir na igreja, deixam de estar nos cultos, entende? É uma guerra espiritual terrível. Quando a igreja, a igreja é o anjo da igreja. A igreja é o anjo da igreja, né? Houve há muito tempo atrás, 60 anos atrás, né? Eu peguei meus pastores assim, eu sou criação da Assembleia de Deus, então os meus pastores eram anciãos, eu sempre fui um cara de ficar ouvindo o que esses caras falam, porque é uma história de uma igreja diferente, né? Eu percebi na minha, vamos chamar, na minha criação uterina como igreja, eu percebi que o negócio ia transbordar, que o negócio ia virar, ia torcer tudo. E eu procurei ficar muito quietinho, junto com os anciãos, sabe? Sempre fiquei perto do pessoal mais antigo, ouvindo eles falarem, isso aqui vai virar um negócio, isso aqui vai virar um negócio. E foi virando mesmo. E foi virando. Foi virando uma bagunça danada. E para você ter uma ideia, muita gente que eu conheço, muito pastor que da minha geração, né? Nem com a primeira esposa tá. Entendeu? Virou uma salada isso. E aí se tornou comum. Hoje eles vivem comum. Tá tudo, virou assim. O certo ficou, o errado ficou certo. Entendeu? A cultura do pecado, ela tá dentro da igreja de uma forma tão mascarada que as pessoas se adaptaram no pecado. E qualquer um que apareça falando, tá me julgando, tá me condenando, irmão. Entendeu? Isso é uma outra farsa que tem dentro da igreja. Pastor, mas não pode julgar? Pode sim. Do mesmo jeito que um pai julga um erro de um filho e põe ele de castigo porque aquele erro precisa ser repreendido, dentro da igreja nós temos que tomar um posicionamento com as atitudes das pessoas que estão erradas. Porque senão as outras pessoas ficam olhando dentro da igreja e acham que é comum transar com namorada, acham que é comum fazer bagunça dentro da igreja, é comum dar calote dentro da igreja, é comum fazer... Então é uma loucura, entendeu? Então tem sim, o apóstolo Paulo fala isso claramente, se eu não me engano, em 1 Coríntios 5, se eu não me engano, ele fala isso. Deixa eu achar aqui, ó. Eu acho que é 1 Coríntios 5, né? Ele fala sobre essa situação aqui, ó. Ele chama a atenção severamente disso, né? Ele fala aqui, ó, já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se fosse assim, seria necessário pedir a Deus que tirasse a igreja da terra. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Então tem sim, tem que chamar a atenção sim. Mas aí fica essa política hoje dentro da igreja, que é a política do pecado. Não, tá um defendendo o outro, aí tem aquele grupo, se arma tal, para se levantar contra o pastor, entendeu? Contra aquela situação que o pastor está tomando uma providência. Veja bem, pastor, você está entendendo, né, pastor? Aí já quer bater de frente com o pastor, porque essa geração de hoje, que é a minha geração, porque eu fui assim também, nós não fomos uma geração de respeitar pai e mãe. Então, se nós não se converter, nós não respeitamos pai e mãe, vai respeitar pastor. Entendeu? Então, a nossa geração foi terrível. A minha foi assim, a minha geração foi assim. Entende? Eu não fui um homem decente, eu não fui
um filho decente, digno. Não, eu errei com os meus pais profundamente. E me arrependo profundamente disso. E graças a Deus me converti e tenho tentado há muitos anos construir uma história em que possa honrar eles. Então eu sei do que eu estou falando. Então se nós não tivermos limite com a família, com os pais, vamos ter limite com quem? Aí agora vai tudo para a igreja, aí o pastor vai exercer a paternidade espiritual, vai engolir? Não vai engolir, vai mandar o pastor para o espaço. Eu estou há 11 anos com a igreja aberta, o que já me mandaram para o espaço, o que já vi de motim, de rebelião, de armar, de tirar gente da igreja, entende? Eu estou falando de muita gente, entende? Por você lutar pela sã doutrina, por você lutar pelo santo ensino, entendeu? Então assim, quando Deus fala através do apóstolo Paulo, do comichão do ouvido, que eles vão correr atrás de mestres para satisfazer as vontades dele, eles vão correr para a igreja, correr para outra, eles vão procurar um lugar onde vai satisfazer a vontade, vão falar o que ele quer ouvir, entendeu? E vão tentar arrastar os outros, entendeu? E hoje, o povo de uma igreja hoje, lógico que não é geral isso, mas o povo de uma igreja hoje, eles têm uma fragilidade na Bíblia, uma fragilidade moral na palavra, que o caráter cristão hoje é tão convalescido que o povo cristão hoje ele é arrastado por qualquer fofoca, ele é arrastado por qualquer conversa, ele não segue o princípio. Chama na casa, bate um papinho, conversa, já vira um motim. Chama ali, já conversa, já se levanta contra o pastor, não tem temor nenhum. E o povo segue, os que estão em volta seguem. Né? Difícil encontrar um Timóteo hoje que se levanta e fala, isso aí está errado. Para com essa bagunça aí. Você entende? Vamos lutar pela igreja. Respeita o anjo da igreja. Não tem hoje em dia, meu Deus do céu. Entendeu? Respeitar autoridades na igreja, né? Que são pessoas que representam o ministério. Né? Tem líder disso, líder daquilo. É uma batalha espiritual também. As pessoas que querem fazer a visão dar certo sofrem muita perseguição. Né? Perseguição de tudo que é tipo. Então eu não sei, né? Quando eu vejo aqui o conselho do apóstolo Paulo, o que eu tenho para dizer para você é uma cruz que tem que se carregar. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus deixa claro isso a partir do versículo 35, eu não sei se é o 36, 37, e aquele que não quiser carregar a sua cruz é indigno do reino dos céus. Então eu vejo isso como uma cruz, né? Timóteo carregou essa cruz, né? Uma missão de você manter a integridade de um ensinamento, de um evangelho baseado em sãs doutrina, baseado em um santo ensino, com fundamentos que podem mudar uma sociedade, dentro de uma sociedade que vai se levantar, que vai se corromper, né? E quando eu falo isso, é uma sociedade cristã, né? Aqui Paulo está falando para Timóteo, mas não é contra os irmãos do mundo, né? Ele está falando contra os irmãos da igreja, né? Contra os irmãos da igreja, obreiros, membros. Então Paulo está dizendo para Timóteo, não para, não desista, nem que você seja levado à morte, você tem que defender a sã doutrina, você tem que exortar, você tem que repreender e confiar no Espírito Santo. Confiar que o Espírito Santo vai abrir a mente de quem tem que abrir, vai abrir o coração de quem tem que abrir, vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar, e você vai continuar. Não corrompa, não venda o caráter da igreja, o caráter do evangelho. E muitos venderam. Muitos já se entregaram. E quando eu falo muitos, são igrejas que a pressão fez os pastores desistirem, e hoje virou o que virou. Hoje muitos membros, muitos filhos de uma igreja se tornaram muito volúveis, então abandonaram a igreja, abandonaram assim, a fidelidade ao ministério, abandonaram a fidelidade ao pastor. Né? O pastor criou, o pastor educou, o pastor ensinou, teve uma projeção espiritual, chegaram na igreja por baixo, o evangelho levou eles lá para cima, o pastor lutou para que Deus pudesse fazer essa grande obra,
Então, assim, o abandono, né, tomou conta mesmo, entendeu? E é isso. E a gente, eu me sinto um Timóteo, assim, nesse patamar de, de realmente a gente fica solitário, a gente fica num mundo estranho, onde a gente não pode falar nada, nada. Pra você ter uma ideia, tudo que eu vou falar como pastor, se eu quiser ainda ter alguma coisa com a igreja, tudo que eu vou falar, eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar porque determinado obreiro sai, um determinado líder vai embora, já não gosta, já se levanta, um membro da igreja vai embora, o outro membro desaparece. Então, tipo assim, você não pode exercer seu ministério. Então, se eu for ensinar, se eu for fazer o que Paulo falou aqui, se eu for ensinar, se eu for repreender, se eu for exortar, se eu for corrigir, se eu for elevar essa pessoa espiritualmente com os ensinamentos de Cristo, eu tenho que pensar 1000 vezes o que eu vou falar, entendeu? Para que isso não seja uma destruição da minha vida em todos os sentidos, psicológico, moral e espiritual. Então, o caos foi instalado. Entendeu? Então, eu entendo muitos pastores hoje, que eles, não dá. Se você for implantar o Evangelho de Cristo dentro de um corpo chamado igreja, para amparar uma sociedade moralmente fragilizada, para que essa sociedade, em contato com a igreja, possa ser descontaminada dos valores errados e produzir um crescimento nessa sociedade, no sentido de mudança de comportamento, como pai, como mãe, como filho, como cidadão, como indivíduo, e nós, como igreja, entregarmos, devolver essa pessoa para a sociedade com esses ensinamentos, onde filhos vão ficar felizes, esposas vão ficar felizes por ter o marido transformado, marido vai ficar feliz, né? A sociedade em si vai ficar feliz, pessoas empresários, né? Locais de trabalho vão ficar felizes porque é um funcionário com outra visão, né? É um dono com outra visão, né? Então eu penso assim, se nós formos realmente desenvolver isso, né? É uma pressão muito grande, né? Esse é o meu sonho. Esse é um sonho que eu tenho com 53 anos de idade, de que Deus me desse saúde, né, por mais 15 anos e que eu pudesse atrair para o ministério, né, todas as pessoas que possam ser tocadas pela gratidão a Deus, pelo que Deus já fez na vida deles através da igreja que eu sou responsável. E é uma multidão de gente, bate mais de 3.000 pessoas, entendeu? E as pessoas abandonaram, se afastaram e tal, entendeu? Por vários motivos que eu te falei aqui agora, né? E que o Espírito Santo traga um despertamento para essa sociedade, né? E o que eu tenho para dizer para você é muito simples, né? Cuidado com a tua vida, cuidado com o caminho que você está indo, cuidado com o evangelho que você está ouvindo, cuidado com os valores que você está seguindo, cuidado com os princípios que você tem colocado sobre a ótica da sua vida, cuidado com a sua lealdade à igreja, com a sua fidelidade à igreja, né? Cuidado com esse comportamento volúvel que a sociedade cristã está vivendo hoje, de não ter compromisso com nada, não ter submissão a nada. Eu posso garantir para vocês, isso vai custar caro, vai custar muito caro. E eu acredito no que o apóstolo Paulo falou, eu acredito. A comichão no ouvido está geral. A cegueira tomou conta. Hoje o desejo de se ofender pastor, de confrontar pastor, de atingir a visão de uma igreja e não seguir os propósitos que Deus tem para a igreja, cresceu quase, eu diria, em torno de 90%. Então está uma guerra espiritual muito grande. E eu acredito mesmo, quando Jesus diz assim, a palavra de Deus diz que o próprio Deus iria abreviar o tempo para vir buscar os seus pequeninos. Porque se Deus não fizesse isso, talvez quando Jesus voltasse, não encontrasse alguém fiel à igreja, fiel à palavra. E eu temo muito por isso.
porque como líder religioso, assumindo a responsabilidade que serei julgado por Deus por ela, eu temo muito pelo que está acontecendo. Que Deus desperte essa sociedade, que Deus desperte vocês, né? E vamos para a igreja. Vamos para a casa de Deus aprender o santo ensino, aprender a sã doutrina e criar uma ligação uterina entre a sua vida e a igreja, de verdade. E não porque tem o Zezinho lá dentro, porque tem um probleminha, porque não gostou disso, não. Essa palhaçada que os cristãos estão fazendo hoje, de não entenderem que Deus, Ele aprimora o nosso caráter, Ele forja o nosso caráter, e para isso se utiliza de acontecimentos, para a gente amadurecer o nosso amor, o nosso equilíbrio. Eu passo por esse processo. Em nome de Jesus, eu profetizo que Deus, através dessa palavra que eu estou falando, que Deus possa possuir sua vida, que Deus possa dominar seu entendimento, o seu coração e fortalecer o seu caráter como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, e que você possa não estar dentro dessa profecia que o apóstolo Paulo falou sobre uma sociedade muito estranha, cristã, e que estaria seguindo algo que não é Jesus e com um destino muito triste. Que a paz do Senhor esteja com você e que você tenha ouvidos sem comichão, para que você possa procurar um ministério, igreja, pastor, e tem bons homens aí fazendo boa obra, e possa fidelizar o seu compromisso com Deus e ficar quietinho, lutando pela igreja, nesta igreja, e fazer a boa obra até que Jesus volte. Cuidado, amém? Há uma grande rede armada no mundo espiritual, e milhões já estão enredados nisso, milhões. Cuidado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus alimente seu espírito e que você fortaleça. Que essa mensagem possa te dar despertamento para voltar para a igreja e entender que você tem uma alma e que o evangelho pode não ser aquilo que a gente está pensando. Toma cuidado, tá bom? Que Deus te abençoe. A minha missão eu vou cumprir. Fica com Deus. Que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe as igrejas e que Deus desperte aqueles que estão num sono terrível. Num sono terrível. Porque não será fácil se continuarem assim. Fica com Deus. Deus abençoe.